Olá, gente querida, como estão? Quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa semana, quando entramos nos dias da Paixão de Cristo, também chamada de Semana Santa, uma semana que é muito especial para nós cristãos, pois nela recordamos o extraordinário feito da cruz. Revivemos a morte expiatória do Cristo de Deus. Uma morte trágica, absolutamente injusta e cruel. Esta é a data mais importante para os que seguem a fé cristã. Toda a compreensão do cristianismo depende de entendermos o seu significado. Ela está no centro do propósito redentor de Deus para a humanidade. E sem compreendermos o que aconteceu na cruz, não vamos entender todo o resto da mensagem cristã. Por isso, tanta gente que até simpatiza com os ensinamentos de Jesus, o transforma apenas num filósofo, num psicólogo, ou até num revolucionário. Alguns veem nele o maior líder de todos os tempos, um grande mestre da moral, um sujeito amável, sem preconceitos, extremamente virtuoso, que era humilde, mas assim mesmo enfrentava de uma forma extraordinária todos os poderes do mal e as estruturas opressoras do seu tempo. E todas essas coisas são verdadeiras ao seu respeito. Mas, sem entender a mensagem da cruz, estas pessoas acabam perdendo o essencial. Tiram o eixo do seu centro. E tudo que está em torno dele começa a ficar deformado. E assim acabam transformando o Natal em Papai Noel, a Páscoa em ovos de chocolate e coelhos. Afinal, como pode fazer sentido? Ou, falando comercialmente, como podem lucrar com algo tão feio como uma morte numa cruz? A morte na cruz não tem atrativos. A morte em si não tem nenhum atrativo. Ela causa temor e tremor. E nesses tempos onde ela é tão escancarada e esfregada em nossos rostos diariamente, ficamos todos acuados por ela. Então, qual é o sentido de celebrarmos a morte na cruz? De fato, nós não celebramos a morte na cruz. Nós celebramos a ressurreição que sucede à cruz. Porém, antes do domingo tem a sexta-feira. Antes da ressurreição tem a crucificação. Para que houvesse ressurreição, tinha que haver a morte. E ao olharmos para todo o ensinamento de Jesus relatado nos evangelhos, vemos claramente que isto é dito por ele, que este era o propósito central da sua vinda. Ela tinha a ver com a necessidade de pagar o preço pelos nossos pecados. Tinha a ver com a necessidade de saldar a dívida gerada pelos nossos pecados. Como lemos nas Escrituras, o salário do pecado é a morte. E todos nós somos escravos do pecado e da morte, pois não há justo, nenhum sequer diante de Deus. Então, este é o entendimento central sem o qual tudo mais se perde. O justo Filho de Deus, que viveu entre nós como homem, morreu naquela cruz por cada um de nós. Aquele que não teve pecados derramou o seu sangue por nós, para pagar a nossa dívida com Deus.
E chamamos isso de morte expiatória, ou seja, ele pagou o que tinha que ser pago em nosso lugar. Sua morte anulou o nosso débito. Por isso, ela também é chamada de propiciatória, ou seja, ela nos torna propícios, aptos para uma nova relação com Deus. Por sermos perdoados na cruz e libertos da morte pelo poder da ressurreição, podemos viver uma nova vida, agora reconciliada com Deus. E chamamos isso de graça, maravilhosa graça de Deus, porque Deus oferece à humanidade, de graça, sem ela ter feito por merecer, todo o seu perdão e sua reconciliação. Para Deus, isso custou um alto preço, entregar o seu Filho à morte de cruz. Para nós, não custa nada, além de acolher em fé, temor e tremor esta sua oferta. Se o que as Escrituras ensinam é verdadeiro, e assim nós cremos que é, de fato, a Sexta-feira Santa deve causar em nós a mais profunda reverência, a mais profunda introspecção. Pois, em resumo, o Santo e Eterno Deus ficou ali pendurado naquela cruz, por causa de mim e por causa de você. Por causa da nossa maldade e da nossa culpa. Seu sangue inocente foi derramado por mim e por você. É isto. Aqui está o centro. E por muitas vezes não queremos admitir isso, nos refugiamos nos coelhos e chocolates. Admitir nossos erros, nossa culpa, não é fácil. Admitir que precisamos de um Salvador não é fácil ao inflado ego humano. Porém, se não passarmos por esta rendição diante da cruz, não haverá salvação para nós. Não haverá perdão e reconciliação com Deus, e muito menos vida eterna. Hoje as senhas ficaram para o final, porque o final será feliz para todos os que creem naquilo que Jesus fez por nós. Então fica a dica e a senha do dia para todos os que em Cristo encontram o seu Salvador. Palavra de Zacarias 14, 9, dizendo: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. E a palavra de Apocalipse 22, 3 e 4, os seus servos o servirão e contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Concluo com as palavras de Ludwig Nikolaus von Zinzendorf, criador das senhas diárias. Sim, amém, eu quero amar-te sem parar, e por ti tudo arriscar. Permite, amigo meu, que eu ostente na fronte o sinal honroso da tua cruz, por causa do teu amor e do teu chamado gracioso. Que tenhamos uma Semana Santa abençoada, renovadora da nossa fé e da nossa confiança em Deus. Um forte abraço e até amanhã, se Deus assim o permitir.